Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! O projeto Rondon foi homenageado na Câmara dos Deputados em comemoração aos seus 50 anos. Criado em 1967 pelo governo federal, em parceria com os governos estaduais e municipais e também instituições de ensino superior, o projeto Rondon leva o jovem universitário a ampliar sua formação com o trabalho em comunidades carentes. O entrevistado desta edição do Palavra Aberta é o deputado Pedro Fernandes, do PTB do Maranhão. Ele é um dos autores do pedido de homenagem. E eu sou Regina Assunção e o programa tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado Pedro Fernandes, esse projeto foi considerado de referência para a interiorização até mesmo do desenvolvimento do país. Queria que o senhor falasse para a gente como é que está agora o projeto Rondon. Pois é, esse projeto começou quando eu tinha 18 anos, não é? Época que nós estávamos entrando na universidade. E época que muitos se recordam de 68, 70, não é? A questão da Revolução. E esse projeto, quando chegou a nós, no Maranhão, ele chegou com um pouco de desconfiança. Será que queriam acalmar um pouco os estudantes da época? Eu nunca fui rondonista e estou prestando essa homenagem, não só agora, mas também com o título do Darcy Ribeiro, um título importante, reconhecimento da educação ao projeto Rondon. O que eu me admirava na época era a integração que ele fazia, do Sul com o Nordeste, do Centro-Oeste com o Norte, enfim, jovens conhecendo o Brasil. Até 2014 agora, quando teve a Copa do Mundo, eu aqui em Brasília, as pessoas diziam assim para mim, eu não sabia que o Nordeste tem uma cidade como Fortaleza. Outro dizia assim, que Natal, uma beleza Natal. Olha, imagina se vocês conhecessem a minha cidade, que tem 400 e poucos anos, São Luís, né? Sim. São Luís, capital do estado do Maranhão. Então eu gostava dessa integração. Nós nordestinos saindo para conhecer o Sul, realidades de riquezas bastante diferentes, culturais bastante diferentes. Eu me importava menos com o que os estudantes prestavam às comunidades. Claro que era um trabalho importante, área de medicina, área social, área de educação física, todas as áreas prestavam serviço naquela comunidade. Eram bem aceitos pela comunidade. Só que o que mais me chama a atenção é a integração brasileira. É por isso que nós lutamos para que o projeto Rondon volte àquela época que teve realmente seu apogeu, foi na década de 70. Sim, inclusive as áreas médicas, né, as áreas de saúde, são as que tiveram uma maior amplitude, né, do trabalho universitário. Isso, em tempos que a gente hoje teve o programa Mais Médicos, né, a gente já via antes essa interiorização do trabalho, mesmo só com os universitários, né? Você puxou uma questão importante, a área do Mais Médico. Nós temos muita dificuldade em recrutar médicos brasileiros para certas regiões. Primeiro, a escassez dos médicos, né? Nós precisamos ter mais médicos. E a outra é a falta do conhecimento da realidade. Sim. E uma outra que é mais importante é a estrutura que tem para esses profissionais viverem nesses locais tão difíceis, né? Principalmente do meu Nordeste. Então, a integração como estudante, o pré-profissional, tomar conhecimento dessas realidades é muito importante no Brasil. O Brasil tem de ser único, e já é, pelo seu idioma, não é? Tem uma língua falada de norte a sul, de leste a oeste, praticamente igual, mas o problema é que as realidades não são conhecidas. Eu torço para o projeto Rondon voltar, procuro orçamentos para colocar no projeto Rondon para que haja essa integração, para que esses profissionais conheçam esse Brasil. O senhor até lembrou agora que ele recebeu o prêmio Darcy Ribeiro de Educação. E qual a possibilidade de realmente serem repassados recursos para esse projeto, já que outros setores da educação ainda estão carecendo, né, de investimentos? Olha, na realidade, nós temos uma PEC que é o teto, né, que limitou o teto, ela é muito, vamos dizer, discutida, mas isso não impede de nós mantermos o teto do orçamento como geral e melhorar na educação e ciência e tecnologia. Essa é a minha luta aqui na casa. Melhorar a participação da educação no orçamento da União,
ciência e tecnologia no orçamento da União. Inclusive perdeu muitos recursos já nessa proposta orçamentária que veio. Pois não é, isso? mas aí é o seguinte, é porque o Brasil falta dar prioridades, às melhores prioridades, né? Tudo nosso é prioridade, mas nós temos as prioridades mais urgentes. Um país que não tiver uma boa percepção da educação, uma boa percepção da sua ciência e tecnologia, ele está fadado a ter um futuro difícil, né? Então, nós podemos cortar alguns gastos? Precisamos cortar alguns gastos. Eu acho que existem setores privilegiados no Brasil e outros que precisam ser mais reconhecidos. A educação precisa ser mais reconhecida. Claro que a questão da educação não é só recursos. A educação precisa de gestão, a educação precisa de uma decisão política forte. Valorização de do todos profissional, os entes. né? O professor é imprescindível na questão da educação. Nós precisamos focar o professor como algo mais do que necessário. É ele que dá toda a nossa formação. E não é possível, por exemplo, quem forma juízes, desembargadores, deputados, engenheiros, enfim, todo mundo está lá na escala, lá embaixo, né? Nós vamos valorizar mais isso. Mas isso eu acho que tudo é um processo. O Brasil está num processo de crescimento. Mesmo as situações estejam ruins e as coisas ruins sendo divulgadas, nós estamos num processo de desenvolvimento, sim. O Brasil de hoje é bem diferente do Brasil de 50 anos atrás. Sim. Agora, deputado, havia uma crítica de que o projeto Rondon ele era muito assistencialista, mais do que de educação. O senhor acha que isso ainda procede, que hoje ainda continua assim? Precisaria de uma reformulação desse projeto? Olha, eu fui à faculdade, né? E o que mais me impressionou depois da faculdade era que faltava muita prática para mim ser o profissional que estava sendo formado. Eu acho que o projeto Rondon se propunha também isso, dar prática àqueles futuros profissionais. É difícil, por exemplo, você vendo o que acontece na realidade da medicina sem nenhuma condição. Uma medicina que depende só de você, você não tem equipamentos para exames, depende do seu diagnóstico, orientado pelo professor, talvez até poucos orientadores nesse dia, mas é um choque de realidade. Isso lhe dá uma contribuição na formação muito grande. E educação é isso, é prática, não é? É esse conhecimento da nossa realidade, conhecimento do dia a dia, que não é fácil para os profissionais, principalmente de medicina, no interior do Brasil. Sim. Agora, esse é um projeto que ele requer grandes deslocamentos, pelo menos era assim, né? Nos anos 70, 80. Teria uma outra possibilidade dele ser feito, porque nos grandes centros urbanos nós temos muitas áreas carentes, né? Necessitadas desse profissional. Tem como optar por essas áreas próximas? Hoje eles estão muito restritos a isso. No Estado, o próprio Estado fazendo o seu próprio Estado, a sua região fazendo a sua própria região. Eu torço para que seja uma integração do Brasil. E quando eu digo assim que nós não temos prioridade, imagine se a gente tirasse os aviões que servem a algumas autoridades e botasse para essa turma. Nós já estaríamos cobrindo uma área. Mas às vezes um jatinho desse voa só com um ministro, um deputado, não é? E ali podia estar fazendo essa integração brasileira. A questão do Brasil é a questão de prioridade. A questão do Brasil, a gente insiste que é de desigualdade, que a gente precisa dar mais igualdade. No Brasil, que não tem muito a ver aqui, mas a gente pode colocar, quem ganha o salário mínimo não tem ajuda residencial, de moradia, não tem ajuda, mas quem ganha acima de 30 mil, tem ajuda para moradia, tem ajuda para estudar, tem ajuda para não sei o quê. Já tem os recursos de impostos, né? Que os que ganham menos acabam pagando mais impostos. Eu não sei como é que a população ainda aguenta isso tudo, né? Essa população é mais ou menos assim, um elefante amarrado num pé de alface, né? Quer dizer, na hora que a população se conscientizar que ela precisa participar disso, a gente vai ter de mudar esse Brasil. Tá certo, deputado. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos aqui. E viva o Projeto Rondon! Eu conversei sobre os 50 anos do Projeto Rondon com o deputado Pedro Fernandes, do PTB do Maranhão. Você pode assistir esta e as outras edições na internet. É no câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.